E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa edição especial do Diário de Bordo. Eu tô aqui com o Patrick, com o Jojo. Hoje é um dia muito especial. A Vitro comemora 2 anos, 22 de outubro. 2 anos que parecem quase 10, né? Uma história que começou muito intensa, mas que eu não tenho dúvida de que é o começo de uma trajetória maravilhosa que a Vitro tem pela frente. E eu não poderia estar mais feliz de estar aqui com vocês hoje. É realmente uma honra comemorar essa data tão marcante com vocês e ter a oportunidade de mostrar um pouco para aquele que é o mais importante para a gente, o nosso cliente, um pouco do que a gente já fez, está fazendo e ainda vai fazer para revolucionar a indústria financeira e criar um movimento aí 3.0. E aí, antes da gente começar esse bate-papo, que não vai ficar só por aqui, já tô dando aí um spoiler, eu queria pular aquela pergunta clássica de como tudo começou e ouvir de vocês. O que significam esses 2 anos? Patrick. Olha, Sofia, antes de mais nada, é muito legal a gente estar fazendo essa edição especial aqui em novo formato, né? Eu diria assim, tem uma forma de pensar o negócio, né, que tanto a Empíricos quanto a Vitro tem, que a gente chama de todo dia Day One, né? Até a publicação diária do Felipe chama Day One, né? Isso é importado um pouco do mindset da Amazon, né? O Bezos sempre fala muito isso desde aquela primeira e famosa carta dele de 97. O que está por trás disso é todo dia você se pensa como uma startup, como você está iniciando, que você precisa inovar e você precisa ser ágil. Apesar desses 2 anos terem sido super intensos, como você falou, e parecem mesmo por 10, né? O que a gente traz todo dia para a Vitro é pensar o seguinte, olha, é o começo. Isso é só o começo, tem muito ainda por vir, né? Então a gente fica muito feliz e honrado de ter chegado até aqui e tudo que a gente conquistou nesse espaço, né? Eu não conheço uma plataforma que tenha largado do zero e tenha chegado tão longe em apenas 2 anos. Então isso nos dá muito orgulho e muita motivação de seguir, mas sempre lembrando que é Day One. Jojo, e esse momento de vida da Vitro traz alguma lembrança da sua memória, de alguma época da sua vida que você já viveu? Olha, assim, a relação que a gente construiu com a Vitro, com o projeto e com a missão que a gente está falando, quer dizer, eu trato isso daqui como parte de mim, então é impossível não relacionar com o crescimento dos meus filhos, né? Que, como o Petro falou, quer dizer, todo dia tem uma novidade, todo dia tem um desafio novo, todo dia tem uma conquista nova, né? 1 minuto que você fecha os olhos, está lá engatinhando e já está se aventurando a fazer coisas novas, as primeiras palavras. E eu acho que a gente sente a Vitro dessa forma, né? A gente tem uma trajetória enorme pela frente de coisas que a gente enxerga, de coisas que a gente espera que vão acontecer. Tem uma outra enormidade de coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e novas portas e novos caminhos foram se abrindo. Mas eu faço muito essa referência, quer dizer, de alguma coisa que está crescendo, de que a gente se orgulha e de que a gente tem um cuidado enorme, né? Mas é algo que a gente está construindo para ser melhor que a gente, né? Então, é essa referência que eu faço. É como se a gente tivesse com um filhotinho engatinhando, mas que, putz, a gente já acha o mais bonito do mundo, né? Mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E nesses últimos 2 anos, muita coisa aconteceu, né? Desde o primeiro dia da Vitro até hoje, nesse Diário de Bordo especial. O que mais te marcou positivamente e negativamente, Jojo? Uau, essa é uma boa pergunta. Olha, assim, os últimos 2 anos foram tão intensos, né? E a gente veio ao longo do tempo expandindo aquele grupo que era um grupo menor de pessoas no começo para hoje é um número bem importante de colaboradores. 120. Né? E tanta gente contribuindo de forma tão intensa que é difícil de você dizer, puxa, o que foi o melhor momento ou o pior momento, né? Eu lembro, assim, às vezes você marca mais os momentos tensos, né? Do que os outros. A gente teve vários momentos tensos, né? A gente começou num momento tenso, né? Eu lembro da noite do 22, né? A gente não era um pequeno coworking, né? Eu tô com homework na cabeça, um pequeno coworking e assim, tudo deu certo naquele lançamento, mas tudo deu errado, né? A gente não imaginou que teria o impacto tão grande que poderia ter. O sistema de senhas não tinha dinheiro na conta da Amazon para mandar os SMS e a gente ainda era um grupo de pessoas,
né? E naquela noite, eu e o Patrick, a gente olhou e falou, olha, assim, a gente precisa quase que de um comitê de guerra aqui para contornar isso daqui. Deu um estalo ali, olha, todo mundo recolhe computadores, vamos todo mundo para minha casa. E durante, eu acho que uma semana, a gente ficou literalmente acampado na sala da minha casa, né? E eu acho que ali a gente foi a nossa primeira vitória, né? Onde a gente ganhou o espírito de equipe, ganhou a percepção de que só tem um vencedor, que é a Vitrio, não tinham pessoas fazendo a sua parte, ou todo mundo faz o todo. E eu acho que essa, talvez ali tenha sido o maior medo, o maior susto, né? Porque rapidamente a gente aprendeu que a gente tinha que estar pronto para todas essas situações, né? Porque do outro lado você está conversando com um investidor que está assim, transferindo não só recursos, mas está transferindo sonhos, está transferindo confiança, e que a gente não podia faltar com aquilo ali em nenhum momento. Então, acho que assim, para mim esse ainda, acho que durante muito tempo esse vai ser um dos mais marcantes momentos que a gente teve. E aquele grupo se conheceu de fato ali. Exato. Né? Até para explicar, né, para quem está aqui acompanhando e não conhece a Vitrio desde o início, por que a gente fez esse movimento. No cowork a gente tinha várias salinhas separadas, que a gente não conseguia ficar o time todo se vendo, né? Exato. E aí a ideia de acampar, literalmente, né, acampar na casa do Jojo, foi um pouco essa. Quer dizer, vamos estar num ambiente que está todo mundo se vendo. Ali virou um time. Ali virou um time pela primeira vez. Vocês pegaram no aspecto agora que para mim assim é o mais fantástico da Vitrio, que é a cultura de ser um vidrado, né? E aí tinha até uma outra pergunta aqui, mas eu vou linkar com essa porque eu acho que faz mais sentido. Para você, Petro, o que é ser um vidrado? O que é essa cultura Vitrio? É uma cultura de você, antes de mais nada, acreditar muito no propósito, que nos move, o que nos fez montar a Vitrio, né? A gente acha que tem um espaço enorme a ser conquistado, simplesmente porque, em geral, as empresas de serviços financeiros não fizeram o básico, que é colocar o cliente no centro, né? Então, quando a gente foi desenhar nosso propósito e pensar a nossa razão de existir, a gente falou, puxa, a gente quer mudar a relação que os brasileiros têm com investimentos, para que todo mundo possa investir sem medo, porque normalmente você investe com algum tipo de medo por conta dos conflitos de interesse, que são muito fortes na indústria de investimentos. Então a gente falou, puxa, a gente tem esse propósito. Então ser um vidrado começa por acreditar nisso, né? E aí depois comungado uma série de valores que a gente pratica todo dia e que tem a ver, por exemplo, com o que o Jojo falou há pouco. Antes de mais nada tem que ser colaborativo. Quer dizer, não tem eu acertei e você errou. Quer dizer, tudo é uma coisa só. Por mais que o projeto, conforme vai crescendo, vai ficando mais relevante, você até por necessidade de especialização vai montando áreas novas e tal, o nosso esforço é de comunicação intensa porque a gente quer que cada vidrado, o tempo todo, se sinta parte do todo, independente dele ter uma função específica ou estar contribuindo num ponto específico. Ô Patrick, e a gente tinha um cenário há 2 anos atrás, esse cenário obviamente mudou, a gente construiu muita coisa. Como é que você enxerga a Vitrio nos próximos 2 anos? Realmente o mercado de investimentos, você não consegue antecipar tudo, né? A gente está vivendo um ano que não está no planejamento de ninguém, de nenhuma empresa, de nenhum setor, né? Com tudo que aconteceu no Covid e tal. Mas assim, o que a gente pode imaginar é qualquer que seja o ambiente de negócios, né, a gente até acha que vai continuar sendo um ambiente de juro baixo, com pessoas procurando diversificação de investimentos, um cenário bem diferente do que foi o Brasil, dos últimos 20 anos, né? Mas independente de qual seja esse cenário macroeconômico, uma coisa a gente tem certeza, quer dizer, as pessoas continuam buscando uma alternativa melhor. Melhor a quê? Melhor a isso que foi construído ao longo de tanto tempo, que a gente tem chamado, né, da indústria financeira 1.0 e 2.0, né? Então, independente dos desafios que tem pela frente, que cenário macroeconômico a gente vai enfrentar, a gente acha que diante da Vitrio, para os próximos 2 anos, ainda tem um número grande de pessoas para se encantarem com a nossa proposta, para conhecerem a nossa proposta e com isso a gente poder estar ajudando muito mais gente. 2020, né? Você falou, um ano que não estava no radar de ninguém. A gente sempre fala ao final de todo ano, né? Nossa, esse ano ficou pra história, mas acho que 2020, assim, por um bom tempo vai levar esse prêmio de o grande ano que ficou pra história, né? Quais são os aprendizados que a gente como companhia consegue, a gente como Vitrio, consegue tirar desse ano tão desafiador? É você estar sempre pronto pro inesperado, né? O risco não está naquilo que você acha que pode acontecer, mas tem uma probabilidade pequena, e o risco está sim numa coisa que você não está enxergando, né?
E esse ano, quer dizer, por mais que sempre vai aparecer aquele que disse eu sabia, eu avisei, eu previ, o fato é que ninguém estava sequer perto de estar pronto para o que aconteceu, e isso desmonta sonhos, né? Isso desmonta projetos, isso desmonta planejamento, e a gente, quer dizer, de uma certa forma, se você olhar, a gente teve um crescimento super expressivo dentro desse ano caótico, né? Seja em número de colaboradores, seja em número de clientes, seja em volume administrado, seja em número de produtos. Então, você fazer do momento assim tenso, ou né, você achar oportunidade, né? Você conseguir ver o que tá ali na sua mão e conseguir fazer daquilo algo melhor, né? Então, acho que eu não quero usar a palavra improviso, porque eu acho que não foi improviso. Muito do que a gente fez estava dentro do planejado, mas você poder realinhar, reajustar esforços, redirecionar o foco, né? E às vezes, assim, poxa, quantas coisas que a gente imaginou que a gente faria esse ano, a gente não trouxe para frente, jogou para trás, empurrou, mexeu, né? Acelerou, desacelerou. Então, acho que você, né, aquela brincadeira que assim, tipo, os homens fazem planos e Deus faz piada, né, faz graça com isso. Acho que é um pouco dessa linha. Obviamente, você precisa ter um planejamento, você precisa ter alguma coisa, mas isso que o Petri falou, não adianta a gente planejar 5, 10 anos para frente, porque tem tantas oportunidades diferentes no curto e médio prazo, mas você ter essa agilidade de ter o jogo de cintura, né? Ainda mais num país como o Brasil, onde você tem surpresas do ponto de vista político, surpresas do ponto de vista econômico, então ainda mais tornam o 2020 ainda mais especial, né, nesse sentido. Patrick, pessoalmente para você, o que esse ano significou? O que você acha que ele significou para a Vitrio? E no balanço final, faltando 2 meses, foi um ano bom ou foi um ano que ficou aquém do que a gente esperava? A gente sempre tem metas ambiciosas, né? É a nossa maneira sempre de pensar. Então, isso nos faz o tempo todo sermos, vamos dizer assim, continuamente desafiados por nós mesmos, né? Então, acho que você nunca vai me fazer essa pergunta e não ouvir que a gente sempre poderia ter chegado um pouco mais longe do ponto de vista de metas, né? Mas a gente está super contente com os resultados desse ano. Naturalmente, você não tem como saber como seria na alternativa de não ter passado pelo Covid, né? E também colocando no contexto, né? Tantos negócios foram desfeitos, pessoas perderam emprego. Foi um ano tão duro para tantos setores da atividade econômica que eu acho que nesse momento a gente tem também que olhar e ver que a indústria, pelo menos na qual a gente participa, quer dizer, ela cresceu, né? E aí tem todo um conjunto de motivos de por que isso aconteceu, o juro num patamar nunca antes visto ajuda bastante e tal. Mas assim, para a gente, o primeiro ano já tinha sido muito bacana, o segundo foi um ano de consolidação e que tem uma marcação importante. Quer dizer, nesse ano de 2020, a gente lançou uma instituição financeira. A Vitrio DTVM nasceu do ponto de vista prático, da maneira com que o cliente nos percebe, esse ano, né? E ter colocado isso de pé, num regime de home office para 100% da empresa, com toda essa incerteza que veio a partir do Covid, foi um tremendo desafio, né? Então, acho que qualquer um dos vidrados que participou desse processo até aqui tem... Quando você fala, me arrepia. Tem isso no currículo já, né? Quer dizer, eu botei de pé, né? Quem está nos assistindo, com certeza vai entender o que a gente está falando. É o seguinte, quando a gente fala subiu de casa, com gente trabalhando na mesa da cozinha, com gente trabalhando no quarto dos filhos, com gente trabalhando, tendo que faxinar a casa ao mesmo tempo. Na varanda da casa da mãe. Quer dizer, literalmente, né? Não tem nada do glamour do home office, né? Tem a dureza, que você fez a pergunta inicial para o Pedro. Esse foi um ano que mexeu com todo mundo, né? Quer dizer, não teve ninguém que pode dizer que passou o ano sem ter sido afetado pessoalmente com o que estava acontecendo, né? Sem ter misturado preocupações pessoais de saúde e de segurança financeira com o que estava acontecendo. Então, conquistar isso tudo nesse ambiente, é para escrever na história mesmo. Então eu vou voltar e vou fazer a pergunta clássica, né? A gente tá querendo muito saber aqui como é que tudo começou, como vocês se conheceram. Obviamente tem mais gente envolvida nessa história toda, né? Tem Lana, tem Everson, tem o Cook que entrou também esse ano. Mas conta pra gente, como que tudo começou? Como é que surgiu a ideia da Vitrio?
O muito bacana é que esses caminhos, né, dos sócios fundadores, eles se cruzaram, né? A gente se encontrou em determinado momento no mesmo ponto da jornada e decidiu seguir em frente, né? Bom, naturalmente eu e o Jojo a gente já se conhecia de mercado, né? Estamos nesse mercado já há algumas décadas, então a gente já tinha uma relação de mercado, né? Mas no meu caso em particular, quer dizer, depois que eu saí da XP Investimentos e participei da fundação de uma companhia de investimentos, que é a Vectus, né? Havia uma provocação muito grande. Puxa, com toda aquela experiência de varejo, o que a gente poderia fazer no varejo? Tem tanta coisa acontecendo, né? E eu dizia para eles assim, olha, eu não tenho vontade de ser só mais um. Quer dizer, se for para fazer um projeto parecido com o que todo mundo está fazendo, focado em produto, eu acho que não é legal, né? Já tem esse espaço ocupado e se fosse para isso eu tinha continuado onde eu estava. Eu gostaria de fazer algo diferente, acho que tem espaço para algo diferente, né? E aí, em determinado momento, a Ilana, que já tinha trabalhado comigo na XP, me apresentou o Felipe Miranda, né? Eu conhecia muito pouco da Empíricos até então, né? Tinha só a visão de quem olha de fora e tal. E aí conheci o Felipe, como a Empíricos funcionava, um pouco dos desafios que ele via pela frente, um pouco da dor que ele sentia de fazer recomendações a partir de uma análise independente e levar o cliente dele, o assinante dele, quando fosse executar e implementar essas estratégias, de volta para um mundo conflitado, né? Então, já estava muito viva, na verdade, na cabeça dele a ideia de, puxa, em que momento eu posso ter uma solução que a gente chama end-to-end, né? Fechada e tal. Para isso eu preciso de parceiros, eu não sei como fazer, eu não sei como meu assinante vai entender, eu não sei se eu deveria participar de uma instituição financeira, se eu deveria fazer isso através de uma parceria, e estava super provocativo, assim, né? Então eu contei um pouquinho da minha história. Ao final daquele jantar, ele falou, puxa, se algum dia essa história avançar, você tem interesse de seguir conversando? E com seus sócios da Vectus também, foi, puxa, vamos conversar, né? Acho que você está muito no início ainda dessa provocação, você certamente vai conversar com muito mais gente e tal. E aí, um tempo depois, ele me voltou dizendo, olha, uma das conversas que eu mais curti foi aquela, a gente tomou algumas decisões aqui, você tem interesse de voltar para a mesa e conversar? Naquele momento, o Jojo já estava também conversando, e aí já conta um pouquinho de como ele se encaixou nisso, né? E para mim foi uma grata surpresa de novo aproximar com ele para um projeto afim, né? E aí, conforme a gente conversou e foi interagindo, o Everson também já tinha sido indicado para o Felipe, bem como o grupo de tecnologia Core, que iniciou a Vitrio, né? Havia trabalhado junto no projeto da Rico, que terminou depois adquirida pela XP. Que, só fazer um parênteses aqui, acho que é difícil a gente conseguir mensurar o quanto isso é importante, né? Esse início que a gente teve com vários colaboradores que já se conheciam na parte de tecnologia ajudou a gente a dar um salto muito importante, né? Tecnologia aplicada para o mercado financeiro, né? Não é só um grupo bom de tecnologia, né? E aí a gente tomou a decisão de iniciar a Vitrio, quer dizer, tendo como um diferencial estratégico importante essa parceria, que acabou se manifestando através de um acordo publicitário inicialmente com a Empíricos, né? Por que isso para a gente era um diferencial importante? Quer dizer, para nos dar a chance de conversar de cara com um número muito grande potencial de interessados na proposta da Vitrio, e não à toa, todos os nossos produtos iniciais acabaram se manifestando a partir de uma inspiração naquelas carteiras teóricas das publicações da casa de análise da Empíricos, né? Então daí começou tudo. Mas o Jojo tinha uma experiência já muito grande trabalhando com clientes de altíssimo patrimônio, né? E uma coisa beliscava ele, que era a vontade de trazer isso para cliente menor. Não, exatamente. Quer dizer, eu olho para trás e é como se eu tivesse me preparado a carreira toda para chegar ao ponto onde eu estou hoje, né? Ou o ponto daquele encontro, né? Que é onde, se isso daqui fosse um filme, é onde os personagens se cruzam numa mesma cena. E eu comparo a minha carreira com a de um médico, né? Só que em vez de cuidar de um órgão dentro do corpo, eu cuido do órgão fora do corpo, ali coladinho, né? Do bolso. Então é como se eu tivesse assim, feito todo aquele, né? O estudo, aprendi, fiz, me formei no Brasil, fiz no exterior, né? Cuidava dos pacientes de maiores patrimônios do Brasil, né? Primeiro no Unibanco, depois na BAL, depois na GPS, mas sempre, quer dizer, ali na fronteira do que era mais sofisticado, mas apenas restrito a um grupo grande, né? E o meu sonho era, de repente, virar o Médico Sem Fronteiras, né? Expandir aquele conhecimento e aquela
aquelas soluções para um número maior de pessoas. Que é a tal da democratização. Né? Que é o acesso, é mudar a forma, quando a gente fala mudar a forma como as pessoas se relacionam com o investimento, é muitas vezes trazer coisas que já existem, mas não estão disponíveis, né? E aí foi, quer dizer, talvez na mesma semana que o Patrick teve com o Felipe, eu também fui apresentado ao Felipe, na época pela Luciana Seabra, e aí o Felipe me contou essa mesma dor, esse mesmo sonho, e eu falei, olha, eu estou aqui dentro da GPS, mas caçando um jeito de expandir esse leque, né? De conseguir atingir mais gente, né? De conseguir mudar a vida de um número maior de pessoas. E aí, quer dizer, a história passa a ser uma só, né? Aí a história passa a ser uma só e graças a Deus deu certo. Bom, eu acho que a gente falou bastante já aqui hoje, falamos sobre a história da Vitrio, né? Mas essa festa, ela não é a mesma se a gente não tiver os nossos convidados, né? Então, acho que agora é a hora da gente ouvir você, nosso cliente, o motivo pelo qual a gente está aqui e a pessoa mais importante dessa festa. Olá, pessoal. Meu nome é Marina e eu tô aqui hoje para comemorar o aniversário de 2 anos da Vitrio. Primeiro, eu queria dizer que eu tô muito honrada e prestigiada de poder participar dessa celebração e que eu admiro muito o diálogo aberto, constante e genuinamente interessado que a Vitrio procura manter com seus clientes, presentes e potenciais. Eu acredito que isso é, em grande medida, responsável pelo surgimento de boas ideias que evoluem para ações que realmente ajudam a transformar a vida das pessoas para melhor. Também queria dizer que, como cliente, eu estou muito satisfeita com a alta qualidade dos produtos de investimento oferecidos e com a experiência que eu considero agradável e, em alguns momentos, até mesmo encantadora. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço apertado no coração de todos, principalmente Sofia e Kiki dos plantões, Patrick e Jojo, e até a próxima. Tchau! Olá, estimados da Vitrio, paz e bem a todos. O meu nome é Paulo César Winter Tonetti, de Florianópolis, Santa Catarina, conhecido como Floripa. É com a imensa alegria que comemoramos essa data festiva de 2 anos, onde faço parte dos vidrados desde a sua fundação. Desde então, tenho tido uma experiência excepcional junto à Vitrio, quanto à diversificação dos produtos financeiros, na utilização da área tecnológica e dos diversos conteúdos que abrilhantam aos nossos conhecimentos, como o Diário de Bordo, Vitrio Transparência Radical e as imperdíveis lives que estreitam mais ainda a comunicação e o comprometimento com todos os clientes. Como analogia, tem aqui uma muda de pau-brasil de 2 anos, que simboliza o crescimento e muita prosperidade para a Vitrio. Um forte abraço a todos vidrados. Olá, equipe da Vitrio, tudo bem? É um prazer falar com vocês por aqui. Sou Roberto, cliente da Vitrio, pai da Luísa, que também já é cotista de alguns fundos. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns para a Vitrio por esses 2 anos e desejar vida longa. Eles trouxeram uma linguagem descomplicada e uma transparência que se transforma em segurança para o investidor, e isso é bem bacana. Um grande abraço e sucesso para vocês. Bom, Jojo, e o que a Vitrio para você tem de mais especial? E aí depois eu quero que você mande um recado para os mais de 70 mil clientes que estão assistindo essa versão especial do Diário de Bordo. Bom, olha, a gente já falou bastante de propósito, né? E o que a gente quer fazer, então eu vou tentar falar uma coisa complementar a isso. Eu acho que uma coisa que é especial na Vitrio é a coragem de fazer algo diferente, onde talvez as pessoas achassem que não tinha mais uma forma de inovar, né? Essa revolução 3.0 que a Vitrio e outras casas estão trazendo ataca talvez uma das indústrias mais estruturadas e bem estruturadas financeiramente e quase de forma monopolística na indústria, né? E comparado até com outros países. Então, a coragem em acreditar que existe uma forma diferente de fazer e que, por mais que isso pareça algo, um desafio absurdo, né? Ir lá, fazer e mostrar resultado, né? Quer dizer, o barulho no coração dos clientes, né? Que a gente tem feito, proporcional ao tamanho que a gente tem à infância, né? Ainda engatinhando os primeiros passos, para mim é algo muito especial. E é isso que eu acho que
se tem um toque que motiva a gente a todo dia fazer o Day One, como o Patrick falou no começo, é um pouco isso, né? Então isso para mim é fundamental. As pessoas que estão nesse projeto têm esse empreendedorismo correndo na veia, mas é um empreendedorismo corajoso. Então isso para mim é especial. E como último recado para quem está me ouvindo, quer dizer, esse é de fato um diário de bordo super especial, né? A gente começou isso como uma ideia de ser um bate-papo e para mim o diário de bordo, ele na minha vida passada eu tinha reuniões frequentes com os clientes, né? E o diário de bordo é uma forma de fazer essa reunião, e eu sempre me preocupo em escrever ele na primeira pessoa para que a pessoa que está lendo tenha certeza absoluta que eu estou conversando com ela, né? Então tem uma preocupação que eu brigo assim, quando as pessoas dizem que não querem mais receber o diário de bordo, eu falo assim, posso ligar para a pessoa não desistir? Porque tem coisas que eu não vou falar em nenhum outro lugar. Tem coisas que ela não vai ficar sabendo de uma outra forma, né? Então, a minha palavra é assim, agradecer, quer dizer, pela confiança no que a gente está fazendo. A gente está só começando, mas, putz, eu sei que foi muita coisa aqui. Todas as críticas super construtivas que ajudaram a gente a caminhar e a torcida de todas as pessoas que leem e que vibram com o que a gente está conquistando. Essa é a minha mensagem. Então é um simples, mas verdadeiro obrigado. Patrick, para você, o que a Vitrio tem de mais especial, né? O que essa empresa maravilhosa mais tem contribuído para a vida dos nossos clientes? E dá um recado especial para quem está aí assistindo a gente nessa edição do Diário de Bordo. Olha, eu acho que o Jojo disse tudo, né? Se eu fosse colocar de uma forma talvez até mais simples, é dizer o seguinte, é você no centro. Tudo que a gente tem feito é por acreditar que essa forma de fazer diferente, independente do produto que a gente traz, da inovação e tal, no final das contas ela tem uma coisa em comum, é colocar o cliente no centro. A gente acha que, de uma forma geral, bancos, corretoras, plataformas não fazem isso, são grandes empurradores de produto, num ambiente extremamente conflitado, onde você nunca sabe se aquilo que está sendo feito é melhor para você. O que a gente tenta fazer todo dia na Vitrio, nos torna especiais, na nossa visão, é isso, é colocar você no centro. E é por isso que o muito obrigado do Jojo a gente tem que estender sempre, porque é uma relação de confiança que a gente quer ver crescer cada vez mais. Bom, Jojo, Patrick, muito obrigada por me receber aqui. É um prazer inenarrável poder entrevistar vocês. Eu sou, acho que, fã de carteirinha da Vitrio. Tenho, inclusive, o prazer e a oportunidade de colaborar com esse projeto há quase 1 ano e meio, né? Então, tudo isso que vocês falaram, eu posso assinar embaixo, que acontece de dentro para fora. Realmente uma contribuição maravilhosa, eu acho, que a gente está tendo para o mercado financeiro. E tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que é um bom registro para esses 2 anos que a gente está completando hoje. Então eu queria agradecer vocês, em nome de todo mundo que está na Vitrio hoje como colaborador, em nome dos nossos clientes, né, e daqueles que ainda vão ser impactados pela transformação que a gente está fazendo no mercado financeiro. Muito obrigada por esse papo hoje, é sempre um prazer estar com vocês. Sofia, super obrigado por ter conduzido isso de forma tão bacana e tão leve. Quer dizer, você já empresta, quer dizer, além do, né, as pessoas não veem, mas além da Sofia, que empresta o rosto e a competência nos plantões de dúvida e muitos dos nossos podcasts e nas mídias sociais, tem todo um trabalho super importante ali no atendimento digital, e é esse o tipo do espírito das pessoas que colaboram, né? Acho que talvez seja um dos melhores exemplos dos nossos 120 colaboradores. Então, eu que agradeço você e para o pessoal que está nos ouvindo, quer dizer, muito bacana, e de novo, obrigado aí pela audiência e pela confiança. Puxa, foi ótima experiência, acho que a gente tem até que fazer mais vezes. Obrigado aqui pela companhia de vocês, Sofia, nota 10. Obrigado a todos, pessoal.